Olá, eu sou Luan, sou assistente social. Eu estou residente no programa de residência multiprofissional em saúde da mulher da Universidade de Pernambuco e junto com minha colega de residência, a Ana Luísa, que é enfermeira, eu pude desenvolver esse trabalho que agora apresento e que teve a orientação da professora doutora Elizabeth Alcoforado. Antes de tudo, é importante ressaltar que essa temática caminha junto da pauta sobre direitos sexuais. Ambas são levantadas pelo movimento feminista no Brasil e no mundo, mas são assuntos com conceitos distintos, e aí não cabe tratar ambos aqui em função do tempo. Mas é importante tomar conhecimento sobre esse assunto, uma vez que eles podem ser confundidos como sinônimos, principalmente por fazerem referência aos direitos humanos das mulheres. Quanto aos direitos reprodutivos, ressalta-se que ele está assegurado na Constituição Federal de 88, através do artigo 226, que trata sobre a família, e ele é regulamentado pela Lei nº 9.263, sancionada em 96. Essa legislação ela garante o direito ao planejamento reprodutivo, ou como também é conhecido, planejamento familiar, e contempla ações promovidas pelo Estado para acesso à assistência, à concepção e à contracepção, também envolvendo aí as ações preventivas e educativas de acesso à informação, métodos e técnicas de regulação da fecundidade pelo SUS. Contudo, a promoção desse direito, que deve acontecer na atenção básica, encontra suas barreiras, especialmente quanto ao acesso às informações e recursos, o que pode ser evidenciado através das muitas gestações não planejadas e ou gestações de alto risco. O objetivo dessa ação aqui desenvolvida era de orientar mulheres admitidas na sala de parto sobre direitos reprodutivos e, com isso, identificar o nível de conhecimento delas sobre o assunto, orientar sobre métodos contraceptivos existentes e socializar sobre o fluxo para acesso à laqueadura na unidade básica de saúde. Sendo este um relato de experiência com abordagem quanto-qualitativa, cujas orientações se deram no âmbito da sala de parto de uma maternidade de alto risco aqui em Petrolina, Pernambuco, no mês de dezembro de 2021, foi promovida educação em saúde com um público de 38 puérperas e seus respectivos acompanhantes, abordando temáticas como o planejamento da gestação, métodos contraceptivos e noções sobre fluxo para acesso à laqueadura. Os dados apresentados aqui, eles foram registrados através do relatório mensal. Quanto aos resultados achados, a faixa etária das mulheres participantes variou entre 15 e 41 anos, sendo a média de idade delas de 25 anos, e 20 dessas mulheres informaram estar em sua primeira gestação. 6 mulheres dessas 38 pacientes informaram histórico de aborto espontâneo e uma relatou ter tido gestação com filho aí natimorto. Sobre o tema planejamento reprodutivo, 26 mulheres informaram não querer ter mais filhos, e dessas, 23 disseram não ter recebido orientações sobre esse assunto ao longo de sua gestação, ignorando total ou parcialmente a possibilidade de usar métodos contraceptivos para planejar a gestação. Apesar da unidade hospitalar disponibilizar o implante do dispositivo intrauterino de cobre, a maioria delas, em torno aí de 29 delas, disseram não ter interesse em realizá-lo no hospital. Por fim, embora tenha atendido um quantitativo pouco de pessoas, 7 mulheres manifestaram interesse em realizar futuramente a laqueadura. E aí, nesse processo, se percebeu que elas não conheciam o fluxo nem as diretrizes para realizar isso através do SUS, manifestando muitas dúvidas sobre o assunto. Por fim, observa-se que as pacientes eram jovens e não dispunham de conhecimento básico prévio sobre o assunto, e por vezes esse desconhecimento está relacionado às orientações ou à falta de orientações, revelando essa certa resistência à proposta do uso de contraceptivos, como no caso do DIU ou da laqueadura. Parte desse achado destaca a importância de tornar o tema compreensível e alcançável no cotidiano dessas mulheres. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas, esperamos que vocês tenham compreendido e agradecemos pela atenção de todos e todas.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Gabriel Bezerra, eu sou enfermeiro do segundo ano de terapia intensiva. Eu sou de Rondônia, do norte do Brasil. Me audiodescrevendo, eu sou um homem cis e gay preto, alto, de 1,84 m de altura. Eu tenho cabelos, olhos e barbas pretas. Eu estou de camisa branca. Atrás de mim existe uma parede branca, um cômodo do meu quarto. E à minha esquerda existe uma cortina branca e um outro lado da cortina azul. E eu vou compartilhar o trabalho com vocês intitulado como Experiência do Enfermeiro Residente, como facilitador no treinamento de reanimação cardiopulmonar para profissionais da saúde. Para que a gente consiga contextualizar, a reanimação cardiopulmonar, ela é um conjunto de medidas que visam, né, a gente garantir aí a manutenção e a perfusão do cérebro e dos órgãos vitais, né, que é o sangue oxigenado até a gente conseguir restabelecer a circulação espontânea. E atrelado a isso, eu trago a educação continuada e as metodologias ativas como estratégias que visam, né, garantir aí a atualização, né, e o aprimoramento dos profissionais de saúde acerca da temática a ser trabalhada aqui, a reanimação cardiopulmonar. Como principal objetivo desse estudo, relatar a experiência de residente de enfermagem como facilitador no treinamento de reanimação cardiopulmonar para profissionais de saúde. E como metodologia, tem-se aí o relato de experiência de cunho descritivo e abordagem qualitativa a partir das minhas vivências, né, com o treinamento nesse cenário de saúde. E como resultados das discussões, eu trago e compartilho com vocês o relato de experiência. A experiência aconteceu no mês de setembro de 2022 e a capacitação aconteceu no CETAS, que é o Centro de Educação Técnica e Aprimoramento em Área de Saúde Profissional. E como população-alvo, nós tivemos aí os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. E a atividade, né, de educação em saúde, ela se compreendeu em dois momentos, a teoria e a prática. Para que fosse iniciada a teoria, foi utilizado como metodologia ativa a ferramenta Brainstorming, uma ferramenta online, mais conhecida como Tempestade, Chuva de Ideias, onde foi questionado a seguinte questão: o que você entende por parada cardiorrespiratória? E a população, né, os profissionais que estavam participando da atividade, eles responderam, na sua grande maioria, ausência de pulso, mas conteve ainda com a resposta ausência de inconsciência e ausência de respiração. Dando continuidade no momento da teoria, né, através aí desse feedback do que eles entendiam por PCR, foi abordados conceitos, prevenção e reconhecimento, causas, ritmos de parada cardiorrespiratória e bem como as condutas a serem realizadas. O segundo momento contou de simulação realística, onde esses profissionais puderam, né, colocar ali a mão na massa e executarem o que aprenderam na teoria, o que reviveram, o que se atualizaram frente às condutas de reanimação cardiopulmonar. E para finalizar o momento, foi realizado um debriefing por mim, facilitador, onde pude apontar aí as potencialidades e as fragilidades nesse contexto, né, do time de resposta de uma PCR, tendo em vista que é um trabalho em equipe. E como considerações finais, entendo aí a relevância dos treinamentos e das atualizações com a educação continuada, tendo em vista, né, e trago aí para que a gente possa aplicar sempre a teoria e a prática, para que a população, né, os profissionais que vão ser contemplados com essas atividades possam aprender da melhor forma e executar isso na prática. E, através disso, a gente consegue ter um atendimento eficaz e de qualidade ao paciente em PCR, favorecendo assim com desfechos favoráveis e diminuindo a morbimortalidade. Essas são as minhas referências, e no mais eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer dúvidas ou questionamento. Obrigado. Boa tarde, meu nome é José, sou enfermeiro, residente de saúde coletivo pela Universidade Regional do Cariri. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a capacitação da equipe de saúde para a implementação da busca ativa
para hanseníase, um relato de experiência. O tema deu-se através de uma capacitação, né, dos professores próprios da residência, perpassando para os residentes em saúde coletiva, e assim, por meio dessa capacitação, os residentes da saúde coletiva veio a repassar os conhecimentos, né, adquiridos para essa equipe, os ACS, para que assim, quando elas forem a campo, né, às suas residências do território a descrito, ver se conseguir o diagnóstico, né, dos pacientes, porque hoje é mascarado, né, alguns diagnósticos das hanseníase. Aí, assim, a gente capacitando a ideia foi assim, né, capacitando essa equipe, buscar mais favorecer um diagnóstico, né, mais rápido, né, da hanseníase, desculpa, e assim passa uma qualificação para elas e buscando uma melhor qualidade, né, para elas e para os pacientes. Tem como objetivo relatar a experiência dos residentes de saúde coletiva diante do desenvolvimento de uma capacitação sobre a busca ativa de pacientes com hanseníase. O método foi através de uma capacitação, né, para os profissionais ACS. Desde o início, a gente passou a utilizar um método que é chamado roleplay, que é muito dinâmico e assim não deixar muito cansativo na equipe. Então, foi assim. O roleplay foi uma das ferramentas utilizadas pelos residentes, né? E assim surgiu o relato de experiência. Aí podemos passar também as formas clínicas da hanseníase, a transmissão, o diagnóstico para elas. Através através da parceria com a UBS, os residentes de saúde coletiva veio a desenvolver essa capacitação para os ACS, né? Através de um manejo da identificação da hanseníase, passando assim uma aprendizagem, né? Através da ferramenta, como eu falei anteriormente, da Roleplay, que é uma ferramenta muito utilizada, né? Para dinamitizar a não ficar só naquela mermice de só conteúdo, não. O conteúdo também e a prática também. Assim que a gente terminou de relatar todo o conteúdo explanado sobre a hanseníase para eles, a gente pegou 2 papéis de cartolinas, né? E ali elas descreveram o que entenderam, por exemplo, a forma clínica, a transmissão, como ver a característica da hanseníase. E no finalzinho a gente fez uma discussão para que fosse sanar as dificuldades e algumas curiosidades sobre a hanseníase. Então, conclui-se que essa atividade estimulou o empenho dos residentes multiprofissionais de saúde coletiva em capacitar os ACS para a busca ativa e manejo dos usuários em hanseníase, o que pode auxiliar o combate da hanseníase, desenvolvendo o diagnóstico precoce, a redução de incapacidade e das subnotificações da doença, né? Porque durante o período não teve aquela quantidade, né, que a gente sabe que tem, só que precisa ser bem destemificada, né? Para saber notificar um caso de hanseníase. Não chegar e ver uma mancha, não. Tem que saber todo aquele passo a passo que a gente passou durante a capacitação. Aqui algumas referências, desde já eu agradeço toda a compreensão. Olá, eu me chamo Sara Patrício, sou enfermeira residente do Programa de Residência Multiprofissional em Neurologia e Neurocirurgia de Alta Complexidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará e vou falar um pouco do meu trabalho intitulado A Utilização de Softwares como instrumento para metodologias ativas de ensino, um relato de experiência. Quando o profissional ele adentra ao programa de residência,
é esperado que no decorrer desse programa e ao final dele, ele tenha desenvolvido competências e habilidades não só do ponto de vista técnico, prático e assistencial, mas também do ponto de vista científico. E o grande desafio para a construção desse conhecimento científico é ir contra a metodologia tradicional de ensino, o modelo bancário, e utilizar-se de metodologias ativas, como proposto por Paulo Freire. As metodologias ativas sugerem e provocam o pensamento crítico e a atitude autônoma, promovendo o diálogo horizontal. Freire e Maciel, 2021. O objetivo desse estudo é relatar a utilização de tecnologias alternativas para promover a educação em saúde de forma dinâmica e ativa. Este estudo trata-se de um relato de experiência de uma atividade que foi realizada durante o período de 2021 em um hospital terciário referência aqui no estado do Ceará, cuja população-alvo foram residentes multiprofissionais em neurologia e neurocirurgia de alta complexidade. A atividade citada ela foi proposta durante as rodas de campo do R1 e refere-se à apresentação de estudos de caso. E aí pensou-se em fazer isso de uma forma mais interativa. Então, nós pensamos em construir uma trilha, um jogo de trilha, cuja as equipes, compostas pelos outros residentes, teriam que levar o paciente da porta de entrada do hospital até sua alta ou óbito, o desfecho, e durante a trilha, eles iriam receber informações acerca da patologia do paciente e, ao final, teriam que descobrir qual o caso clínico, qual a patologia desse paciente. E a trilha, o jogo, ele foi desenvolvido com o auxílio do programa do software AutoCAD 2008, que é um programa largamente utilizado principalmente por faculdades de engenharia para a construção de desenhos em 2D e 3D. E aí percebeu-se que a utilização de jogos como metodologia ativa de ensino proporcionou não só uma maior interação dos demais residentes com a equipe que estava apresentando, como também a assimilação e a aprendizagem do conteúdo exposto. Portanto, a utilização de jogos como metodologia ativa de ensino é uma prática a ser adotada não só na transmissão de conhecimento para acadêmicos e profissionais da área, mas que também ela pode ser válida para o ensino de práticas e atividades voltadas para a promoção e prevenção da saúde à comunidade, Pode ser utilizada também como um instrumento de educação em saúde. Essa foi a referência utilizada no trabalho. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo César Porpino, eu sou cirurgião dentista e juntamente com as coautoras, a enfermeira Ana Beatriz, a enfermeira Jocelyn Medeiros e a nutricionista Bianca Carneiro, produzimos o trabalho intitulado Saúde Sexual e Reprodutiva, Ação Educativa em uma Unidade Básica de Saúde do Nordeste Brasileiro. Pois bem, a Unidade Básica de Saúde, como uma representação importante da atenção primária à saúde, desempenha um papel central no SUS, sendo um ponto de apoio importante para a solução de demandas, para também a longitudinalidade do cuidado, para a promoção e prevenção em saúde. E são espaços que acabam por apresentar uma série de ações, assuntos e temáticas voltadas ao usuário, e uma delas, que muitas vezes é negligenciada, é a questão da saúde sexual e reprodutiva, o que acaba por gerar uma série também de tabus e de dúvidas. Isso pode acarretar em agravos no corpo e também em danos em saúde mental. Então, como objetivo do nosso trabalho, a gente quis relatar a experiência vivenciada por profissionais residentes com uma ação educativa voltada à saúde sexual e reprodutiva numa UBS. O nosso método, então, se dá por meio desse relato de experiência, que foi vivenciada ao longo do mês de agosto desse ano, 2022, por uma equipe multiprofissional, pertencente ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materna e Infantil, vinculado ao Hospital Universitário Ana Bezerra, que é pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UBS escolhida foi justamente a Unidade Básica de Saúde Cônego Monte,
que é localizada na cidade de Santa Cruz, região do Trairi, do estado do Rio Grande do Norte. Então, os profissionais residentes, né, desse programa mencionado têm uma vivência que é essencialmente hospitalar, mas durante um mês eles são alocados em uma unidade básica de saúde do município, com o intuito de conhecer realidades e vivências extra-hospital. Na nossa primeira semana, nós tivemos muito contato, um contato muito próximo com usuários, com agentes comunitários de saúde e realizamos o processo de territorialização. E nisso nós colhemos uma série de demandas, ouvimos queixas, né, nos aproximamos dos apelos tanto dos usuários quanto dos profissionais. E percebemos que existia nesse bairro uma demanda reprimida muito grande para ações voltadas à questão da saúde sexual e reprodutiva. Com isso, nós criamos um jogo educativo para ser, que foi aplicado durante a sala de espera desses usuários para serem atendidos pelos profissionais da UBS. Pois bem, aqui nós temos as imagens, né, dos autores desenvolvendo a arte, né, do jogo educativo, que consistiu num dado, né, numa espécie de um dado, uma caixa, em que cada lado tinha envelopes. Nesses envelopes nós tínhamos várias afirmações. E produzimos também plaquinhas de verdadeiro ou falso. Essas placas elas foram distribuídas para os usuários. Cada usuário recebeu uma placa de verdadeiro e falso. E aí, no momento da sala de espera, a gente levava essa caixa para alguns usuários, pedia que eles escolhessem um lado, abrissem o envelope e tirassem uma das afirmações. Após isso, a gente fazia a leitura daquela afirmação e aí a gente perguntava para os demais usuários o que é que eles achavam, se era verdadeiro ou falso. Depois desse momento de ouvir as opiniões, a gente ia e complementava a fala. Essas afirmações, elas tinham conteúdos relativos à sexualidade e gênero, relativos às infecções sexualmente transmissíveis, contágio, transmissão, tratamento, sobre os testes rápidos, sobre exames preventivos, prevenção sobre câncer de colo de útero, câncer de mama. E aí, com isso, a gente teve um feedback das pessoas que estavam ali presentes, né, de que elas estavam tendo contato com algumas temáticas que elas nunca tinham ouvido falar, elas estavam também sabendo sobre serviços que a UBS fornecia, que elas não sabiam. A gente ouve relatos, por exemplo, de pessoas que não sabiam que era possível fazer teste para HIV lá na UBS, né, achavam que o SUS não fornecia, por exemplo. E depois disso a gente foi percebendo que a cada momento que estava sendo aplicado o jogo, mais e mais pessoas estavam participando desse momento, o que foi muito rico ao longo de um mês. Então, a gente acaba entendendo, né, que uma ação como essa, né, que ela foi pontual no sentido de ter sido aplicada apenas em um mês, mas ela é importante, né, para empoderar o cuidado em saúde da população com relação a essa temática da saúde sexual e reprodutiva. Nós agradecemos muitíssimo às instituições envolvidas, né, com o Encontro Nacional de Residência em Saúde e muito obrigado. Bom dia, eu sou Clara Luísa Figueiredo Ferreira, sou nutricionista residente pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Santa Cruz. O meu trabalho é um relato de experiência intitulado Educação em Saúde através do semáforo nutricional em uma estratégia de saúde. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela tem como propósito melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de hábitos alimentares adequados e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral aos agravos relacionados. Nesse sentido, dentre as suas diretrizes, destaca-se a promoção da alimentação adequada e saudável, que é um conjunto de estratégias capaz de proporcionar aos indivíduos e à coletividade práticas alimentares que sejam adequadas aos seus hábitos biológicos, aos seus aspectos biológicos, culturais, sociais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Portanto, o objetivo da atividade é relatar a minha experiência em uma atividade de educação em saúde realizada em uma estratégia de saúde da família. O estudo foi um estudo qualitativo do tipo relato de experiência, realizado no município de Ilhéus, no sul da Bahia, em uma estratégia de saúde da família. A atividade ela se desenvolveu durante um mutirão de saúde realizado em comemoração ao Dia das Mães.
foi uma atividade intersetorial entre a estratégia de saúde da família e a gestão municipal. Houve a colaboração, o apoio dos meus colegas residentes durante a atividade. O formato foi em formato de roda de conversa e a dinâmica escolhida foi a dinâmica do semáforo nutricional. Eu elaborei as plaquinhas de acordo com as cores do semáforo, onde a plaquinha vermelha representava os alimentos que devemos evitar, a plaquinha amarela representava os alimentos que devemos consumir com moderação e a verde, os alimentos que podemos consumir livremente. Fizemos um cartaz também com a figura do semáforo e trouxemos algumas imagens de alimentos in natura, como algumas frutas e vegetais, de alimentos minimamente processados, como macarrão, arroz, feijão, de alimentos processados, como bolo de chocolate, e de ultraprocessados, como iogurte, cereal, refrigerante e salsicha. E aí eu levantava uma imagem por vez, e aí os participantes levantavam as plaquinhas de acordo com aquilo que eles consideravam do alimento. E aí a gente ia colando no cartaz. A atividade ela teve uma repercussão muito positiva. A gente percebeu que os participantes realmente interagiram e alguns pontos me chamaram a atenção. Por exemplo, em relação aos alimentos, ao barra de cereal e ao iogurte. A maioria dos participantes considerou esses alimentos como saudáveis, Então levantaram a plaquinha verde para eles. Outro ponto foi em relação aos alimentos, ao macarrão, ao arroz e ao pão, que eles consideraram como alimentos a serem evitados, levantando a plaquinha amarela, E alguns relataram que deveriam ser evitados por portadores de diabetes. Então, assim, durante a atividade a gente teve uma interação, uma troca, já que foi em formato de roda de conversa, e aí eu pude ouvir as experiências deles e explicar um pouquinho por que aquele conhecimento estava equivocado, em relação a esses alimentos. Por outro lado, houve algumas dificuldades, como a questão do barulho, porque estavam havendo outras atividades ao mesmo tempo, então houve uma dispersão em alguns momentos por conta disso. Mas não houve um comprometimento da atividade, apesar disso. E por ter sido também, mesmo tendo sido uma atividade pontual, a gente conseguiu perceber que o objetivo foi alcançado, através dos levantamentos, dos questionamentos dos participantes e da participação deles. Portanto, a experiência ela possibilitou a ampliação de um olhar sobre a promoção à saúde, estabeleceu um vínculo maior entre a equipe e os usuários e também o estreitamento da relação entre das relações intersetoriais, a aproximação da estratégia com a Secretaria de Saúde. Aqui a referência utilizada. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Landra Graziele Silva Saldanha, eu sou enfermeira, residente de enfermagem em Saúde da Família e Comunidade pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. A minha orientadora é Samara Francesca Almeida Barbosa. O tema do meu trabalho é uso de simulação realística como instrumento da educação permanente na atenção primária, relato de experiência. A educação permanente em saúde, ela promove a qualificação e aperfeiçoamento do processo de trabalho, com a garantia da melhoria do acesso, qualidade e humanização na assistência. A simulação realística, ela é uma metodologia de ensino utilizada para o desenvolvimento de habilidades essenciais relacionado ao processo clínico, técnico e tecnológico da prática profissional em saúde. Ela objetiva proporcionar a reflexão sobre o cenário fictício para que a situação ela possa ser conduzida com êxito quando ocorrer em um contexto real. O objetivo do meu trabalho é descrever a experiência da aplicação da simulação realística na educação permanente em uma unidade de atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, da atividade de educação permanente desenvolvida por residentes multiprofissionais em uma unidade de atenção primária à saúde em um município
do norte de Minas em junho de 2022. Essa prática, ela teve como tema principal, né, a prevenção de queimaduras em alusão à campanha Junho Laranja. Como viu na imagem anterior, né, a gente utilizou a maquiagem de caracterização cênica, né, com simulações de lesões causadas por queimaduras nos estágios 1, 2, 3 e 4, para que facilitasse, né, a abordagem desse atendimento e a visualização dessas imagens para poder melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado nessa capacitação. Os manequins, eles foram manequins reais, feitos por nós residentes, né? Foram feitas maquiagens com produtos especiais e profissionais para fazer essas maquiagens, né? A fim de identificar os tecidos lesionados. E um tecido com as profundidades, né, dessas lesões, tanto de superficial até de um tecido mais profundo, atingindo todas as camadas da pele, né, abordando as causas, tratamentos e abordagem dos cuidados com intervenções imediatas após a identificação desse problema. Né? A queimadura, ela é um grande problema de saúde pública e a prevenção, ela requer medidas simples para diminuir os riscos e os efeitos subjacentes. Então, é necessário melhorar a qualidade de assistência em saúde a esses pacientes vítimas de queimaduras e incentivar e melhorar também a capacitação desses profissionais de saúde a fim de diminuir esses agravos que possam acometer essas vítimas, né, que foram queimadas. Então, a conclusão, né, que a simulação realística, ela se mostrou um método fundamental e impactante nesse processo de aprimoramento dos profissionais da atenção primária, né, trazendo uma didática de conhecimento no processo de educação permanente e aperfeiçoando essas habilidades técnicas complementadas pelo conhecimento científico. Aqui eu trago as minhas referências e agradecimento a todos os colaboradores que incentivou de alguma forma neste evento, né? Muito obrigada, gratidão.